Bom, deu 2 anos, rapidinho assim, meu pai falou, e aí? Você vai morar aí... 20 e poucos anos já, né? Você vai morar aí, ou você vai voltar pra cá, ou você abre um negócio pra você, né? Porque você tá aí e tal, o que você vai fazer? E eu já tinha que eu ia voltar, né? Que era um tempo que eu tava passando lá. E aí você voltou pra Campo Grande. Porque lá, cara, meu pai, quando eu voltei da minha faculdade, que eu fechei a faculdade no Rio, eu voltei pra Campo Grande, meu pai me deu uma fazenda, me deu um apartamento, eu comecei... Olha que loucura, ele me deu um apartamento de cobertura muito legal. Em Campo Grande? Lá em Campo Grande. E aí era muito legal, porque eu fiz uma festa nesse apartamento e eu nunca morei nele. O cara ia tirando o sofá... era muito engraçado, porque o cara ia tirando o sofá, a mobília do apartamento e ia subindo caixa de som, coisa pra festa. E aí eu fiz essa festa na cobertura. Quando eu voltei pra Campo Grande, eu tava quebrei o apartamento inteiro. O apartamento era uma cobertura legal, tinha 4 suítes. Eu quebrei e fiz só uma suíte. O resto era tudo aberto, as paredes iam subindo, entrando uma na outra, virava um loftzão, assim. Que era pra festa, era solteiro, tinha 24 anos. E aí foi quando eu comecei a namorar a Fernanda, ela ficou grávida, e eu não terminei nem o apartamento, larguei no meio da obra, vendi e fui comprar um outro apartamento, porque eu ia ter o filho. Enfim, e aquele apartamento já era, sei lá, tinha medo, cobertura, um lugar baixo, de ter criança, enfim. E aí acabou, não era pra ser. Nessas festas aí que você fez, pelo menos uma, você já tinha a música eletrônica, você tocando? Cara, tocava, não, nessa daí, antes de eu ir embora, não. Contratei um DJ lá e o cara tocava de tudo, anos 80, essas coisas. Eu não tocava ali ainda. Porque eu não tinha virado DJ, eu contratava. Mas demorou DJ. pra você virar DJ, meu? Cara, mas então, demorou. Demorou por causa dessa história, porque era de 16 anos que eu ia virar, não virei. Aí foi pros 20 e pouco. Porque daí na minha cabeça eu ia cuidar das coisas da minha família, apesar de gostar de música. Né? Nem passava se eu cabeça, se eu falasse pro meu pai que eu ia virar DJ ou trabalhar com alguma coisa, eu falava, tá maluco? Ele tinha uma expectativa pesada, assim? Tinha, de zootecnia. Na minha casa, na época, cara, meu pai é uma pessoa muito respeitada lá, sabe? Era, né? Ele era um conselheiro. Então todos os governador, prefeito, independente, sempre tinha ir lá para tirar um conselho com ele. Quando um brigava com o outro de partido, ele era o cara que apaziguava. Então na minha casa estava sempre ali. Eu lembro uma vez, meu pai me contou, eu não estava presente, né? Eu nasci em 72, a divisão do estado foi em 78. O Arria Morim Costa, que era o governador de lá na época, foi tomar café da manhã com meu pai antes de declarar a divisão do estado. Que lá. honra, meu. Ele era uma pessoa muito respeitada, muito, muito correto, muito... Então ele era uma pessoa que todo mundo sabia que ele não tinha o interesse de ser candidato, nada, de envolver, não tinha construtora, nada errado com quem tem, mas ele não tinha nenhum interesse de... Ele queria, tipo assim, vou lá falar com o Zé Pereira, vou lá falar com o Zé, pegar um conselho. Então, dentro da minha cabeça, a minha família fundou o parque lá, que é o Parque de Exposições, chama ACRISU, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Na minha cabeça, eu vou fazer zootecnia, vou ser presidente desse parque, e aí eu tinha nessa, porque todo pessoal que ia lá, governador, tudo falava, você tem que fazer oratória, você tem que entrar na política. E eu, quando moleque, 17 anos ali, eu gostava de música, mas eu tinha isso, eu vou fazer a zootecnia, vou me formar, vou ser presidente da ACRISU e vou ingressar na política. Minha cabeça era essa. Tava programada pra Tava isso? meio isso que eu ia, o caminho era esse. E de repente eu fui para os Estados Unidos e dei um cavalo de pau. Deu 180 graus e fui pro lado contrário. Você gosta dos Estados Unidos? Eu gosto. Ou prefere a Europa? Eu gosto dos dois. Eu tenho dificuldade de escolher alguma coisa. É por isso que você tem tanta diversidade? De música, de tudo. Eu não consigo escolher. Você falar para mim onde você prefere morar, o que você mais gosta de comer, que cor que você gosta. Eu falei, puta, essa pergunta é difícil. Porque, o que te inspirou a criar o primeiro The Edge? Então, vamos voltar, né? Então, ali, quando eu voltei para Campo Grande, eu tinha andado muito, né? Fiquei 2 anos e eu viajei muito. Eu fui várias vezes para Europa, eu fui para Ibiza. 50 clubes. Um monte de clubes, tudo que é clube, de moda. Eu só tava revirado. Eu andava, cara, eu andava muito. Eu ficava andando o dia inteiro em loja, olhando coisa. Então, tipo, parte visual, design, moda, arquitetura. Tudo isso me inspirou muito. Então, E era tudo que não tinha em Campo Grande, né? tudo que não tinha. E quando eu voltei para Campo Grande, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu lembro que eu comprei um terreno lá,
tinha 10 mil metros quadrados numa área perto do Parque dos Poderes, que é um bosque, assim, super legal, para eu fazer um clube e fazer um lugar de galeria, chamava Anti-Mall. Era um Anti-Mall. Era um lugar onde tinha bistrô, loja de disco, salão, livraria. Era um monte de coisas legais e tinha um clube também. Aí eu comecei a fazer esse projeto. E eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Comprei esse terreno, elaborando esse projeto. Paralelo a isso, eu falei, eu achei sempre uma dificuldade de moda masculina no Brasil. Eu não conseguia encontrar coisas que eu gosto. Principalmente a modelagem. E coisas do meu tamanho, né? Eu sou grande, então eu não conseguia encontrar coisas que eu Qual gosto, assim, né? Qual a sua altura, Renato? Tenho 1,92. Caralho. Aí eu não conseguia encontrar roupa que eu gosto. Eu falei assim, cara, eu vou criar uma marca. Ele é o maior DJ do Brasil, né? De altura. Quem é maior que ele? Sabe quem que é grande também? O Maliv. É verdade. Mas Aí, é menor que você. Eu acho que ele é do mesmo tamanho, se não maior. Mas aí eu peguei e falei, cara, eu vou... Tava fazendo esse projeto. Foi fácil achar esse terreno e tal? Era perfeito pro clube? Cara, era um projeto maluco, velho. Nunca vi nada parecido no mundo. Nem imagino. Vem de Não, você? gigante, 10 mil metros quadrados, era puta era clube. Gigante. Tamanho de um quarteirão, pô. Isso foi antes do Era DED um Campo Grande. quarteirão, antes do DED Campo Grande. Eu fiz esse projeto, super futurista. E você imaginaria que teria 5 mil pessoas lá? Eu imaginaria que tinha 5 mil pessoas lá e tinha loja, tinha café, então as pessoas iam jantar, iam no bistrô. Cara, muito à frente do tempo. Tá bombando hoje. Hoje em dia que tá bombando isso aí. É como se fosse assim, aqui tá o clube, fosse uma nave, e ela tivesse o braço, e aqui tinha lojas, loja de roupa, lugares para comer, salão de beleza, várias coisas tá 30 anos à frente. sede. Então aquilo ali era um universo. Sensacional, cara. E aí, naquilo ali, eu fiz um negócio que, tipo, fora da caixa, totalmente, que não tinha em Nova York, não vi no Japão, não tinha lugar nenhum. Agora que tá bombando isso. Não, e eu não vejo isso também, enfim. E aí eu peguei e fiz esse projeto, comprei o terreno, fiz esse projeto todo, eu falei, cara, e agora? Mas daí, no meio do caminho, o próprio arquiteto falou pra mim, nossa, esse negócio tá muito à frente do tempo, não existe lugar nenhum do mundo, né? E meus amigos falaram, você é maluco. Porque, paralelo a isso, eu comecei a fazer as festas. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu comecei a fazer as festas. Quais eram os nomes das festas? Cara, a primeira festa eu fiz na minha casa, porque mas tinha um nome? É uma casa grande, assim, tinha uma quadra de tênis, aí eu meti, sei lá, 1.200 pessoas na minha casa. E já tinha o nome da festa? Tinha um clube lá, que era o mesmo dono da Chattanooga, era dono dessa outro clube, Amsterdã, fechou no dia Amsterdã, nem abriu. Bombou. E assim, eu não cobrei e era bebida de graça. Mas era a festa do Renato ou já tinha uma marca? Não tinha, era uma carta de baralho. Era uma carta de baralho e cada carta tinha acesso, você ganhava uma pulseira, você tinha acesso a um lugar da casa. Porra. Então era muito louco. Eu pichei a casa inteira, pintou o muro da casa da frente. Assim, era uma casa grande, num bairro de casa grande, eu pintei de fogo a casa inteira na frente. Era meio causação. Eu tinha um cabelo grande, assim, não grande, mas não cabelo comprido, mas ele era todo meio Dragon Balls, assim. Você ganhou dinheiro nessa festa? As pessoas pagaram fiz de graça, pô. Fiz de graça. Open. Bebida e tudo de graça. E aí, qual foi o próximo passo? Daí fiz essa festa, assim, tipo, boa música eletrônica, isso aqui, bum. E aí nessa época tinha um cabelo todo espetado, descolorido. Fez direitinho? Tal, legal, mais ou menos, dentro daquele momento que eu entendia, né? E aí, nesse momento também eu lancei do baralho, porque minha marca de roupa, nesse momento, meu pai tinha um hangar de avião no nosso tinha escritório. Marca de roupa aí? Aí, deixa eu explicar. Aí tinha um hangar. Meu pai tinha um hangar. Tem um escritório que é o antigo aeroporto municipal, onde ficavam os aviões da família no hangar. Uhum. E aí esse hangar é tipo um depósito, assim, de coisas. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o senhor não me empresta metade desse hangar para eu fazer uma confecção, para fazer uma marca de roupa? Ele falou, pode ficar. E é engraçado, eu já falei isso algumas vezes, aí chegou um amigo do meu pai, aqueles fazendeiros, assim, tipo, e aí, Zé? E o Renato, tá cuidando das fazendas? Daí ele falou assim, tá, mas tá fazendo saia aí dentro também. Cara, aí eu peguei e fiz a marca. Aí essa festa, que foi música eletrônica e de baralho, por quê? Porque o nome da marca chamava Valet. Valet era brincadeira do valete. Sim. Porque o meu avô tinha um aras de corrida de cavalo em Campinas. Que Hoje legal. tem um bairro lá, chama Jardim Amanda, que é a minha avó. E o logo era um ouro do baralho.
sabe, o ouro do baralho? Sim. E era a roupa do turf, do jockey. Que é histórico isso. Então, eu peguei aquilo, o ouro do baralho, e falei valet, serviço de ouro. Oh. E aí, ao mesmo tempo, a minha loja chamava Subculture, subcultura, só que era uma coroa. Então eu tinha o lado A, o Majestic, papapá, e o lado transgressor, punk da história. Não sei se você tá entendendo. Sim, claro. Os dois lados, mais... lado mais, assim... Lado A e lado B. Sim. Tem muito a ver comigo isso. O teu vô te inspirou pra tua primeira confecção? Na verdade, a marca, A né? marca. A marca. E Meu esse... avô me inspirou em tudo na vida, que ele é um homem muito sofisticado e inteligentíssimo. E se eu fosse uma unha dele, tava maravilhoso. Que nobre isso. Ô Renato, e esse hangar foi só a confecção ou também ficou? Foi minha confecção, fiz uma festa que chamava Área 51 lá. Fiz uma festa lá. Inspirar os Estados Unidos. E aí eu fiz esse hangar, e aí eu falei, vou lançar minha marca. Foi a primeira festa com uma marca? Que daí fiz a carta do baralho, era o Valet. Daí por isso que eu pintei, teve toda essa história, essa Foi temática. DJ local também ou já trouxe alguém? Eu tinha um amigo meu que chamava Tatá. Gustavo? Gustavo Tatá, conhece ele da hamburgueria? Não, o Gustavo Tatá DJ, eu conheço, do Rio de Janeiro. Não, o Gustavo Tatá, ele era DJ na época, ele tocava no... então tem dois Tatá no Brasil. Então deve ter. Não é o Gustavo Tatá do Rio de Janeiro, não. Toca house e tal. Não é o Tatá. Outro Tatá. Entendi. O Tatá é amigo meu também, tocou no Dead muito. O Tatá era outro cara, enfim, tocava aqui em São Paulo e ele foi pra lá, e aí foi a primeira. Aí daí um amigo meu me chamou, falou, vamos fazer uma festa junto? Daí já chamaram, o clube chamou a gente pra fazer. Que é aquele clube O Chatanu. Não, ele já tinha aberto outro, que é o Amsterdã. Amsterdã. E aí nós fizemos. Aí eu vim em São Paulo, e nessa época eu já conhecia todo mundo. Eu conhecia a Adriana Heck, conhecia todo mundo, essa galera de São Paulo. E eu ia nos clubes. Como cliente. E porque eu vinha pra cá... Você ia no clube do... Você ia no Lovier? Ia, mas o Love foi depois, Foi depois, desculpa, 97. 98. 98. Mas eu ia no Hells, eu ia no Floresta. Que legal, eu ia no Cabral, eu ia no Alure. Qual Cabral? Da Camargo Cabral? O Cabralzinho do Luciano Huck ou o Cabralzão? O Cabralzinho aqui na... adorava o Cabralzinho. Então, assim, eu ia desde esses clubes um pouquinho mais posh aos clubes mais underground. Então eu ia desde do Alure, por exemplo, e o Cabral, como eu ia no Hells. Sim. Então eu transitava. Que demais, eu sempre gostei de transitar, eu nunca gostei de ficar parado, não, né? Legal. Ver todos os mundos, né? Sabe, esse negócio de ficar... E aí, então eu já conhecia todo mundo, eu vinha comprar, porque daí foi um momento que eu vinha comprar tecido pra minha marca, e eu ia nas festas. Comprava tecido aqui no 25, Brasil? Comprava tecido aqui pra levar pra lá, pra minha confecção. Não tinha essa visão ainda ou já tinha? Cara, já tinha? Não, nessa era época mais fácil. Não, né? Mais fácil, começando a confecção, né? Ali.